Então vamos começar, né? Tentando para gravar aqui já. Começar a nossa aula da semana. Vou fazer uma aula diferente, uma aula abrindo para a galera do clube. Show de bola. Então, vou usar a música aqui. Então vamos lá. O que acontece? Semana a gente está falando no grupo sobre tomada de decisão, né? E aí eu decidi fazer essa aula para gravar aqui interativa sobre o tema, né? Apesar de que a gente tem nesse momento uma aula semanal toda quinta-feira às 19h30. A gente tem mais 3 aulas ainda. Então, se você está vendo esse vídeo, está começando a fazer parte do grupo agora, ou depois desse vídeo vai entrar no grupo, ainda dá tempo as próximas 2 quinta-feiras de participar, né? Inclusive que em breve vou fazer um lançamento exclusivo para o grupo. Mas enfim, então vamos lá. Nós temos dessa semana tomada de decisão, né? Então hoje eu fiz uma live meio-dia no Instagram e decidi, pelos feedbacks da live, me deixou tão animada que eu decidi mudar o formato da aula da semana para poder vocês participarem, né? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais feedback vocês derem, mais eu vou conseguir me abrir para entregar o que eu tenho para entregar. Então, se eu sentir que vocês estão gostando, eu vou me entregar cada vez mais. Então, por favor, me falem se vocês não estiverem gostando também, que aí eu vou conseguir aperfeiçoar para entregar um conteúdo cada vez melhor, tá? Mas se você já está vendo aí no canal do YouTube a gravação já, eu vou te pedir para poder correr e já curtir o vídeo, já se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba do conteúdo de hoje, tá bom? Então, tomada de decisões, né? Como eu disse na live de hoje, as nossas decisões, elas são tomadas no sistema límbico do nosso cérebro, ou seja, são as nossas emoções que regem as nossas decisões. Ah, Willa, mas eu analisei os fatos, os números, os acontecimentos, eu tenho provas, argumentos realmente racionais em relação a isso. Não importa. Você insistir que a sua decisão foi racional, pode ter certeza, você está enganando somente a você mesmo. Então, vamos lá. Existem algumas pessoas que são mais racionais do que emocionais? Existem. Só que elas só conseguem ser racionais em áreas ou situações da vida que emocionalmente elas não estão tão conectadas assim. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu tenho alguns coaches que são bem lobos. Então, tudo para eles é extremamente racional. Extremamente. Se você não pegar ele com argumentos, com fatos, com números, ele não vai embarcar na sua ideia. Porém, quando a gente fala de relacionamentos, exemplo, amorosos, ou pessoas que eles se importam demais, o emocional sempre fala mais alto. Então, é infalível essa questão, tá? É indiscutível também a eficiência do controle da emoção para tomar decisões mais eficientes, com melhores resultados. E aí, o que acontece? A gente tem algumas emoções primárias, tá? As outras emoções, elas são consequências ou misturas dessas. Então, só para você ter uma noção muito superficial, muito rápida, Luíla, dá para eu sair dessa aula e, nossa, agora eu já tenho controle total, minha inteligência emocional está lá no talo? Não tem como. Isso aqui é só para você entender um pouco de como que funciona, tá? Esse processo de transformação, de elevação da sua inteligência emocional, ele é muito individual. É por isso que a gente trabalha ele dentro do Desperte Sua Melhor Versão. Mas não é assunto para esse momento agora, tá? Se alguém tiver interesse, depois me procura, eu explico como funciona. O nosso objetivo aqui é entender como tomar essas decisões de forma mais eficiente. Beleza? Então, como eu disse, a gente tem emoções primárias. Que emoções são essas, Luíla? Então, vamos lá. Raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa. Opa, acho que tem alguém sem querer participando com a gente aqui. Deixa eu ver aqui. Talvez tenha.
Bacana, sem problema. Na edição eu corto essas partes. Mas o que acontece, então? A gente tem essas emoções primárias, tá? Raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa, curiosidade, aceitação, alegria. E, Lila, de onde que surgiram essas coisas? Isso é consequência do nosso processo evolutivo. Então, desde das cavernas, a gente veio desenvolvendo esse sistema emocional por necessidade de sobrevivência e adaptação. Então, por exemplo, eu peguei o exemplo da emoção que mais move o ser humano até hoje, que é a emoção do medo. E a gente desenvolveu essa emoção para poder ter a ação de fugir do tigre dente de sabre lá atrás. E a gente carrega até hoje. Essa emoção, por exemplo, que é a do medo, né? Ela nos causa geralmente dois tipos de caminhos. Tem duas reações para você ter em relação ao medo. Ou fugir ou lutar. Então, quem sente medo não escapa disso. Ou foge ou luta. E o mais interessante é quando você tem a clareza de que as suas emoções estão sim sob o seu controle, desenvolver o controle sobre elas, você entende que você escolhe de forma consciente ou inconsciente se você vai lutar ou se você vai fugir. Geralmente, as pessoas que escolhem fugir fazem essa escolha de forma irracional. Geralmente, fugir é uma escolha irracional. Quer ver um exemplo? Pessoas que têm dificuldade de interação, por exemplo, elas têm um desafio para poder conseguirem enfrentar as situações que causam conflitos entre as pessoas que estão dentro da sociedade dela ali, da comunidade que ela está inserida. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas, elas evitam o conflito. Evitar o conflito é uma forma de fugir daquele problema ou de fugir do conflito que aquele problema causa. E aí, por que você está falando disso, Willa? Porque a maior parte das pessoas reage assim nessas situações. Em contrapartida, geralmente, especialmente pessoas que têm um perfil comportamental do tubarão, elas lutam em momentos que talvez não seria interessante, talvez seria um momento de recuar, de não agir de forma ofensiva, né? Ofensiva no sentido de atacar, não de ofender. Mas aí o que acontece? A inteligência emocional, ela te permite ter a clareza, trazer do límbico para o córtex, ou seja, do inconsciente para o consciente, a decisão se você vai lutar ou se você vai fugir naquela situação. Então, quem age baseado no límbico faz uma decisão que, na visão dele, ele não tem controle. Mas, na verdade, ele está entregando nas mãos da emoção dele essa decisão, essa tomada de decisão fica por lá. E aí, o que acontece? Quando você desenvolve sua inteligência emocional, você entende, se você trouxer essa emoção, essa reação que você está tendo dentro de você, que está do límbico para o córtex, e analisar essa situação, você vai tomar a decisão mais acertada. Tem situações, então, que é hora de fugir, que é momento de fugir, e tem situações que não, que é momento de não agir em direção àquele conflito, mas evitar o conflito para depois solucionar de forma mais eficiente. Então, a inteligência emocional, ela te traz clareza. E quando ela te traz clareza, você consegue usar as informações emocionais que você tem em prol da sua decisão e não para atrapalhar a sua decisão ou controlar a sua decisão. Exemplo, instinto. Tem pessoas que têm instintos bastante desenvolvidos, que a gente chama de sexto sentido, né? Dependendo da situação, porque tem uma sensibilidade, uma percepção maior da situação, ou às vezes o inconsciente dele percebe algo que ele não consegue trazer por córtex, mas ele fica, aquela situação ali não foi legal, não. E aí, o que acontece? Inclusive, numa aula anterior, a gente até falou sobre isso, sobre ouvir um pouco mais a si mesmo, o seu inconsciente. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa clareza, né, de que a gente tem dentro da gente um guia que é baseado nas nossas emoções, o nosso cérebro, no inconsciente, ele nos
faz vários alertas, ele nos avisa de várias coisas, né? Dentro do límbico, por exemplo, tem a amígdala. A amígdala, ela é o que dá aquele sinal de perigo, perigo, perigo para você agir ou para você fugir. Exemplo do medo, né? Bem baseado no medo. E aí, o que acontece? Quando a gente entende isso, a gente aprende a ler isso. E, entre outras coisas. E aí, a gente já entra na segunda parte do nosso conteúdo de hoje, que é o domínio, né? São os domínios. Então, o que acontece? Essa questão da percepção, como eu falei, ela se subdivide em identificar qual que é o sentimento que você ou que aquela pessoa que está ali naquela interação, naquela situação com você, está tendo naquele momento. É raiva, é medo, é tristeza, é nojo, é surpresa, é curiosidade, aceitação, alegria, é alguma emoção derivada dessas emoções. E aí, a partir do momento que você identifica, te torna mais fácil tomar a decisão com o córtex, ou seja, com a razão. Além disso, a inteligência emocional, dentro da percepção, te permite identificar não só o sentimento, mas as variações de estado emocional, de emoção, de sentimento que você ou que as pessoas têm. Então, a partir do momento que você desenvolve essa habilidade, você consegue identificar essas variações. E como você identifica as variações, você também percebe quando mudam as coisas. Quando a pessoa está sentindo algo e ela passa a sentir um outro algo. Você consegue identificar essas mudanças. E essas variações e essas mudanças, só geralmente quem desenvolve a inteligência emocional consegue perceber, porque raramente elas são perceptíveis a olho nu. A maior parte das pessoas não é tão transparente quanto até mesmo elas acreditam que são. Então, muitas das vezes, a pessoa, você fala algo e você não percebe que magoou a pessoa, porque a sua inteligência emocional não está tão desenvolvida ao ponto de você ter a percepção de identificar que aquilo que você falou, aquilo que você disse, mudou a emoção da pessoa naquele momento, o estado emocional da pessoa naquele momento. E a partir do momento que você, consigo mesmo, identifica melhor, tem uma percepção maior das suas emoções, você consegue usá-las de forma mais orientada para os seus objetivos. Então, como eu disse, e por isso que eu ressalto nas lives, nos conteúdos do Instagram, que lá eu não consigo trazer tanta coisa assim como nas nossas aulas aqui dentro. Porque eu, particularmente, sou extremamente visual. Mas tem outras pessoas também que são muito visuais. Então, lá, eu só consigo dar uma pincelada no assunto, por isso que eu trago para o Tribo de Vencedores, né? E aí, o que acontece? Aqui a gente consegue esmiuçar mais um pouquinho. A diferença do que a gente faz aqui para o que a gente faz no Desperte Sua Melhor Versão é que lá eu consigo realmente te ajudar na sua questão individual, né? E não só isso, eu tô conversando com você, está participando ali comigo, né? E é por isso que eu geralmente, quando a pessoa tem uma clareza maior da necessidade dela, na verdade, do interesse dela de despertar sua melhor versão, ele aumenta, simplesmente isso se torna possível, esse trabalho, quando a gente está fazendo individual por isso, porque a percepção, a clareza é maior. E aí, o que acontece? A partir do momento que você percebe também, te permite ter um entendimento maior. Então, quando você desenvolve sua inteligência emocional, você vira, nossa, aquela pessoa, ela ajuda daquele jeito, porque ela estava se sentindo daquela forma. Ou eu agi daquela forma, naquela dada situação, porque eu estava me sentindo daquele jeito. E é isso. Só é proporcionado pelo autoconhecimento e pela inteligência emocional também em relação a terceiros. E quando a gente consegue perceber, para conseguir usar, é necessário desenvolver a habilidade de controlar e transformar emoções. Então, por exemplo, já aconteceu de me acontecer algo que me aborrecesse minutos, instantes antes de eu entrar numa sessão. Mas a minha inteligência emocional, eu já desenvolvi, o nível que eu estou nela hoje, me permite
pega aquela emoção e exatamente por estar sentindo frustrado ou algo do tipo, transformar aquilo em motivador para eu dar o meu melhor na sessão. E quando eu dou a sessão, a pessoa se sente feliz, se sente satisfeita, aproveita, se desenvolve, e depois daquilo, eu me sinto tão empoderada que eu me sinto melhor, às vezes até esqueço aquilo que me aborreceu lá atrás. E isso é determinante para o sucesso em qualquer área da vida. Isso é mais do que comprovado, mais do que eficiente, né? E chegando no finalzinho da nossa aula, né, de hoje, nossa conversa de hoje, é muito importante que, se você não estava anotando até agora, você pegue um papel e uma caneta para fazer a próxima parte. Porque o que acontece? O coaching, que é a metodologia que eu uso, base, né? Eu uso conhecimentos de outras áreas, de outras formações minhas, mas a base, as ferramentas que a gente usa são do coaching, né? E aí, o que acontece? Para haver transformação, é necessário que você que está aí do outro lado haja. Não adianta eu simplesmente entregar conteúdo, você assistir isso daqui para aí, não vai resolver nada. Então, é por isso também que quando a gente faz o processo dentro do Desperte Sua Melhor Versão, a gente consegue extrair mais da pessoa, porque a pessoa está mais comprometida dentro do processo a fazer os exercícios. Mas, de qualquer forma, eu vou te pedir por você, para você pegar um papel e uma caneta, pausar o vídeo agora, ir lá pegar e fazer o exercício junto. Porque é assim que você vai conseguir se desenvolver. E aí, o que acontece? Quando a gente está fazendo o processo aqui, nesses materiais gratuitos, infelizmente eu não consigo atender a sua necessidade. Então, é impossível, na verdade, viajar lá no País das Maravilhas, achar que esse vídeo vai transformar a sua vida. Eu espero que contribua, mas não tem como eu te dar essa garantia, porque eu não conheço as suas dores, eu não conheço os seus desafios. É só a partir do momento que a gente conhece que eu consigo realmente te ajudar. Mas, de qualquer forma, por enquanto, pega um papel e uma caneta e escreve lá no topo o seu maior desafio nesse momento, nesse instante agora. Esse desafio não vai ser, Luíla, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero bater as minhas metas. Não. É o desafio de decisão. Qual é a decisão hoje que está pegando na sua vida, que está talvez te impedindo de romper, que está te tirando as noites de sono? O que hoje te tira a paz? É isso que você vai escrever lá em cima, tá? E aí, deixa eu só tirar o áudio do computador aqui. Bacana. O que acontece? Depois que você escrever, se você não tiver escrito ainda, pausa o vídeo, escreve e depois você volta para cá, tá bom? Senão não vai funcionar, não adianta. Não é à toa que muitas das vezes esse tipo de aula, hoje eu abri para fazer no ao vivo, porque talvez poderiam surgir dúvidas e tudo mais se o pessoal conseguisse conectar, mas pelo horário que eu mandei no grupo, eu imaginei que realmente não teria tanta gente disponível assim. Mas o que acontece? Eu gosto de fazer essas aulas mais gravadas, porque aí você consegue tirar de 20, 25 minutos, que eu acredito que vai durar essa aula de hoje, para poder fazer o exercício. E se eu estivesse fazendo com você, no Desperte Sua Melhor Versão, a gente estaria fazendo ele. E aí, eu prefiro os exercícios, as ferramentas do coach, a gente desenvolver elas dessa forma, se não é dentro do Desperte Sua Melhor Versão, num vídeo gravado, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Como que você vai analisar agora para tomar essa decisão, tá? Você vai escrever, vai dividir a folha no meio, certinho, e do seu lado esquerdo, você vai escrever os prós. Do seu lado direito, você vai escrever os contras. O que tomar essa decisão vai te proporcionar? Tomar decisão, exemplo. Luíla, eu vou decidir sair do meu emprego para poder ter um meu negócio próprio. Ótimo. Luíla, eu vou decidir terminar o meu relacionamento porque está me fazendo muito mal. Ótimo. Quais são os prós que vão te trazer, quais os contras que pode trazer tomar essa decisão nesse sentido.
Você vai pela que você está mais inclinado, você está mais inclinado a tomar a decisão de terminar, de sair do emprego, de o que é que seja, de fazer uma maratona, né? Por exemplo, a Rosana, que está com a gente ao vivo aqui hoje, diante da nossa conversa, pode ser que ela decida fazer uma maratona. Na verdade, ela já decidiu fazer uma maratona lá dentro do negócio dela. Então, o que são os benefícios? O que você ganha? Quais são os ganhos? Você vai escrever do seu lado esquerdo. E o que você perde? Você vai escrever do seu lado direito, tá? E aí, pausa esse vídeo e faz isso agora. Eu vou continuar aqui. E aí, depois que você escrever, você volta, tá bom? Bacana. Agora que você voltou, o que você vai fazer? Você vai tirar um instante para poder meditar. Ô, Luísa, que meditaço? Eu não sei parar quieto. Faz isso. Faz um teste. Ah, mas eu não consigo, não dá certo, eu não consigo meditar. Testa aí, pô. Faz o seguinte, se não for por você, não precisa nem acreditar em mim, faz por você. Eu ia falar para você fazer pela nossa amizade, mas nem faz isso, faz só para testar. Faz para testar aí. E faz e me fala, não, Lula, deu errado, não, Lula, deu certo. Me conta, tá? Só testa. E se der certo, meditou, eu recomendo no mínimo 5 minutos para poder fazer isso. Tirou um tempo para você e tudo mais, botou aquela música relaxante e tal, volta aqui no vídeo, tá bom? E agora que você já escreveu os prós, os contras e meditou, você vai analisar o que tem mais peso, os prós ou os contras. A partir do momento que você colocou no papel, o seu processo de raciocínio em relação a isso, ele aumenta. Isso te permite tomar decisões de forma mais racional, de forma mais consciente. Porque quando você traz para o papel, racionaliza a decisão. E aí, você não precisa fazer isso só nessa situação, só dessa vez, só nessa decisão. Você pode fazer isso em qualquer situação, tá bom? No mais, nesse vídeo eu nem me apresentei, por hábito de fazer as lives aqui no grupo, o pessoal já me conhece, mas se você ainda não me conhece, meu nome é Luísa Damiana, corre lá no Instagram, eu sou coach de alta performance, sou consultora de expansão de mercado internacional, e aí o que acontece? Corre no meu Instagram, @LuilaDamianaOficial, segue lá para você não perder as próximas novidades. Se você ainda não faz parte do Tribo de Vencedores, chegou aqui direto pelo YouTube, aqui na descrição tem o link para poder começar a fazer parte. Eu espero que através dessa aula, através desse vídeo, você tenha conseguido processar melhor suas decisões e eu te vejo no topo, porque lá é o nosso lugar, tá certo? Até mais!